Olá, e aí, tudo bem com você? Eu espero que você esteja muito bem. Meu nome é Júlia, mas pode me chamar de Gil, e este aqui é o meu canal. E hoje, aqui no meu canal, que também pode ser seu se você se inscrever, eu trouxe uma convidada muito especial, Wilza Carla Pacheco, que é a minha mãe, mas também é uma profissional da área da inclusão. Ela é professora, psicopedagoga e já tem uns bons anos de caminhada na área da educação. E hoje ela veio compartilhar com a gente a inclusão não no contexto da educação, mas no contexto da igreja, no contexto cristão. Muitas pessoas não têm pensado sobre isso. Muitas pessoas pensam que a inclusão é só para a escola, mas todos os lugares da sociedade precisam de inclusão. Você quer se apresentar também? Olá, tudo bem? É um prazer estar aqui nesse canal da Ju. Eu sou professora, psicopedagoga, orientadora pedagógica, Wilza Carla Pacheco, mãe da Júlia Pacheco. É um prazer estar aqui com vocês, especialmente falando sobre um assunto que eu gosto tanto e é tão importante e tão atual como a inclusão. Show demais! Então, para nós começarmos, eu quero perguntar: o que é inclusão? A inclusão, de maneira geral, é fazer parte, é ser adicionado, é estar incluído verdadeiramente. Como eu sempre digo, entre integrar e incluir há uma diferença. Integrar é você colocar todo mundo para dentro, acolher, mas sem atender às necessidades. Quando você inclui, você coloca para dentro, mas você atende às necessidades específicas de cada um. Ou seja, incluir é você convidar para a festa e tirar para dançar. Muito bom! E por que nós precisamos de inclusão dentro das igrejas? Especialmente, Júlia, é um assunto muito debatido e, como você disse, as pessoas ainda não se atentaram para isso. Mas as escolas estão se adequando, a sociedade está se adequando, os comércios estão se adequando. Nós, enquanto igrejas do Senhor Jesus, não podemos ficar de fora dessa. Porque as crianças, as pessoas que precisam ser incluídas, elas estão por toda parte. E especialmente na igreja, se nós queremos que a igreja cresça de forma saudável, humana, como Jesus Cristo sempre pregou, nós precisamos incluir as pessoas porque ele foi o maior exemplo de inclusão. É verdade, Jesus veio para todos, então que todos Exatamente, tenham acesso a ele dentro da igreja também. Mas quando nós exatamente. falamos de inclusão da igreja, estamos falando de incluir que tipo de pessoas? Todas as pessoas que de alguma forma, em algum momento, precisam ser incluídas. Nós estamos falando de pessoas, por exemplo, com transtornos como o autismo, como a dislexia, como o TDAH. Nós estamos falando de crianças, nós estamos falando de adolescentes que fazem a transição, da fase infantil para a adolescência, posteriormente estará passando para a juventude. Então, dentro de cada área há uma necessidade de serem incluídos de acordo com a realidade do novo contexto, das novas características, das novas formas de pensar, nas novas atitudes. As pessoas também da terceira idade precisam ser incluídas. As pessoas que vêm de outras igrejas, de outras regiões, de outras cidades, as pessoas que de alguma forma sentem-se nesse contexto ainda isoladas. Ok. E se uma pessoa estiver assistindo a este vídeo e ela pensar assim: olha, de fato, eu preciso começar a inclusão na minha igreja. Na minha igreja tem autistas, tem pais com crianças atípicas, tem surdos, na minha igreja tem pessoas com TDAH, na minha igreja tem pessoas que necessitam de inclusão. E essa pessoa está numa igreja que nunca pensou sobre isso antes. Como ela pode dar o primeiro passo? Qual seria o primeiro passo para essa inclusão começar a acontecer? Conscientização. Nós precisamos ser conscientes dessa necessidade. A inclusão ela é bíblica, como nós já falamos. Jesus ele foi o primeiro e o maior exemplo de inclusão. Nós precisamos entender que para incluir, nós precisamos ter um coração aberto, nós precisamos desejar incluir todas as pessoas e nós precisamos também aprender, porque nem tudo é só de desejo, só de vontade. Nós precisamos sim
ter pessoas que tenham um entendimento, que possam estar passando isso para a igreja. Nós precisamos sim ter pessoas que desejam servir no ministério, que tenham um chamado ministerial para a inclusão, que queiram crescer nessa área, profissionais de dentro da igreja que possam formar pessoas para estarem trabalhando nessa área, para que as coisas possam fluir verdadeiramente, para que a inclusão possa acontecer de forma natural e que de aqui para diante, em determinado tempo, ela não possa ser vista assim como um tabu ou como algo que dê medo, mas que seja algo que faça parte naturalmente da igreja, especialmente do coração das pessoas enquanto cristãos, enquanto pessoas que desejam estar ali atentos às novas necessidades da sociedade. Com certeza. E qual você acha que é a consequência, ou então as consequências de uma igreja que não vive a inclusão? Principalmente quando a gente fala de pais que têm crianças com transtornos ou doenças específicas. Quando a igreja não acolhe essas pessoas, o que você acha que a gente tem como consequência na vida dessas famílias e até mesmo na vida da própria comunidade? Uma inverdade, uma sensação de que tudo que é pregado na igreja não é praticado, porque fala-se muito em amor, fala muito em verdade, fala muito em palavra de Deus, fala muito em transformação, fala-se muito em irmandade, mas a igreja que não é inclusiva é uma igreja que não vive a verdade do amor de Deus. Então nós precisamos fazer jus ao que pregamos, praticando, né, aquilo que o Senhor sempre pediu para que praticássemos, o amor a Ele em primeiro lugar e ao próximo, porque quando nós amamos ao próximo, nós sabemos das necessidades dele e nós desejamos amenizar, fazer algo por ele, mesmo que não saibamos como, mesmo que não saibamos se vai dar certo realmente, mas o desejo e a busca por essa vontade, por essa necessidade, faz com que as coisas se desenvolvam e a gente vê acontecendo verdadeiramente. Não adianta a gente falar que a inclusão é linda, que ela é importante, que Cristo foi o maior exemplo de inclusão, que Cristo é amor, que nós precisamos amar o próximo, se nós não demonstramos isso na prática, se nós não fazemos isso. Sim, com certeza. E na sua caminhada como profissional na área da inclusão e também lidando agora com a inclusão na igreja, com esse tema, estudando sobre esse tema, com certeza você já viu casos de pais que tiveram suas necessidades atendidas pela igreja e de pais que não tiveram. Você poderia contar para nós um caso de uma família que não foi incluída e de uma família que foi incluída? Não precisa citar os nomes, né? Mas você poderia dizer para a gente qual que foi a diferença entre esses dois casos para que a gente possa ter essa comparação? Com certeza, Júlia, eu posso trazer para você inúmeros exemplos, né? Mas assim, de imediato me vem dois à mente, né? O primeiro é o exemplo de uma mãe com uma filha com paralisia cerebral de 9 anos e tinha exatamente 9 anos que ela não ia à igreja. E aí então ela recebeu o convite com a informação que na igreja teria aí uma equipe, né, de voluntários preparados para, enquanto ela estivesse assistindo ao culto, a equipe estivesse, né, trabalhando também a palavra de Deus com a filha dela. E isso encheu o coração dela de alegria e ela foi, a equipe se preparou para receber a criança e foi trabalhado música, foi trabalhado estratégias de forma que a criança conseguisse estar naquele momento lá ouvindo a palavra de Deus de acordo com a idade dela, de acordo com a linguagem dela, com instrumentos como louvores, fantoches, atividades lúdicas que ela pudesse estar interagindo junto, mesmo que dentro das características dela. E ao final do culto a mãe chorou, dizendo que tinha 9 anos, que ela tinha vontade de ir na igreja e ela não ia porque ela não tinha com quem deixar a filha, ela não se sentia à vontade para estar assistindo o culto, sabendo que não tinha uma pessoa preparada, de confiança na igreja, que ela pudesse deixar a filha. Nossa. E saber também, né, que a filha estava ali aprendendo, estava cultuando junto, independente de qualquer coisa, é um direito dela e é algo que a gente pode estar proporcionando dentro da palavra de Deus,
de forma Com humanizada, certeza. né? Então, assim, isso foi muito gratificante para nós, muito gratificante. E é interessante ressaltar, Júlia, que às vezes as pessoas acham que para fazer a inclusão na igreja precisa de muita coisa, precisa de uma sala específica, precisa de pessoas com formações gigantescas, né? Mas nada disso, Júlia. A gente precisa ter mesmo um coração aberto. É claro que a gente não pode ficar sem nenhum tipo de conhecimento. A gente precisa buscar, a gente precisa se aperfeiçoar. Porque no nosso trabalho, na nossa vida, vamos dizer assim, tudo que nós vamos fazer, se você quer um trabalho melhor, você estuda para você conquistar um trabalho melhor. Se você quer uma atuação melhor na área que você tem, você estuda para você se aperfeiçoar e conseguir atuar melhor na área que você está. Então, na igreja também, no ministério, no chamado que nós temos, tem que ser assim também. Às vezes nós chegamos sem tanto conhecimento, especificamente na inclusão. As pessoas questionam muito isso. Ah, não vou trabalhar no Ministério de Inclusão porque eu não sou psicólogo, não sou psicopedagogo, não sou neurologista, né? Eu não sou mediador, então o que eu vou fazer no Ministério de Inclusão? Mas, primeira coisa, você precisa sentir desejo, é o chamado. E depois você se aperfeiçoar, você aprender, você pesquisar. A igreja inclusiva também, ela oferece formação, ela se preocupa com a inclusão e ela se preocupa com os voluntários, né? Com as pessoas que servem ali no ministério. Então, ela também vai investir nisso. E aí, então, a gente traz à memória, né, um outro exemplo de um evento que teve na igreja e a criança, muito animada para o evento, cheia de planos, os pais da igreja, mas assim, a mãe acompanhava mais filho e o pai nem tanto. E a criança desejou muito que o pai fosse ao evento para que estivesse ali vendo ela participar. Essa criança tem uma série de limitações, na época ela tinha uma série de limitações e por conta disso ela não conseguia participar ativamente de muita coisa. Ou quando ela participava, ela não conseguia ter muito êxito, não conseguia alcançar muitos objetivos. Mas esse evento em especial, ela se preparou, ela ensaiou, ela se dedicou e ela estava muito feliz, muito animada, desejosa que o pai fosse para vê-la participando, para que ele sentisse vontade de ir mais vezes à igreja, que era o sonho dela. E aí no dia do evento, os coleguinhas todos lindos lá, todo mundo participando, a igreja cheia, muito emocionante, vários depoimentos. E aí, quando foram dar o depoimento sobre a criança, destacaram muito as dificuldades que a criança tinha, muitas limitações. Colocaram os pontos negativos dela Sim, no e se depoimento. referiram diretamente a ela. Foi notória a decepção, não E só da era como se criança. fosse assim, eles estavam falando sério, era como se fosse algo engraçado. Eles estavam falando na forma de brincadeira, né? Em forma de brincadeira, melhor Mas foi dizendo. humilhante, provavelmente. Exatamente, porque era algo que mexia com ela, algo que machucava, e a família sabia disso. E ficou todo mundo Então, muito sem graça, provavelmente. exatamente, exatamente. A criança que estava ali muito feliz se sentiu magoada, se sentiu frustrada, se sentiu humilhada. O pai que foi achando que ia ser algo diferente, disse que tinha sido tudo igual como antes, porque as mesmas coisas que ele ouvia antes, ele continuou ouvindo E ali provavelmente naquele se sentiu momento. ofendido. Se sentiu ofendido, se sentiu magoado, ficou com uma péssima impressão da igreja. E um dia que era para ser de comemoração, de festa, acabou virando chacota para todo mundo, acabou virando uma história triste na família. Os outros familiares que foram também ficaram decepcionados, tiveram uma má interpretação da igreja, porque a pessoa que estava conduzindo esse momento, que era para falar sobre cada criança, que era para ressaltar lembranças, pontos positivos, acabou fazendo uma brincadeira de mau gosto, onde destacou características que infelizmente traziam tristeza, porque não eram as características que a criança gostaria de ter. Infelizmente a pessoa colocou ali o transtorno como algo maior
do que a própria pessoa, né? Exatamente. Destacou as dificuldades que o transtorno trazia. E isso vem ao encontro daquilo que você começou falando. Às vezes a pessoa acha que ela tem que ter uma grande formação, mas às vezes o que falta é noção. Às vezes o que falta é sensibilidade. Exatamente. Às vezes o que falta não é você ter uma faculdade na área. Às vezes o que falta é você ter disposição de se colocar no lugar do outro, inicialmente. E aí, é claro, se você quer ser um voluntário, se você quer começar um trabalho de inclusão na sua igreja, eu aconselho que você faça formações, que você faça cursos, que você faça até uma faculdade, quem sabe. Mas primeiro você precisa de sensibilidade. Exatamente. E aí um momento que era para ser de alegria, um momento que era para ficar marcado na história, um momento que era para ser marca aí de uma superação, acabou virando um momento que todas as vezes que alguém se lembra, é algo triste. Sim, e é aquilo. Como ouvirão se não há quem pregue? Como pregar se ninguém se dispõe a ir? Sim. Se a gente fosse pensar nisso no contexto da inclusão, nós pensaríamos que como haverá pregação se ninguém estiver disposto a adaptar essa pregação às pessoas que têm transtornos, que têm deficiências, que têm doenças, que têm questões que trazem dificuldades a elas. Sim. A gente tem duas opções. Ou a gente fecha os nossos olhos e não cumpre o chamado de Deus para nós, ou então a gente abraça esse chamado e faz aquilo que está dentro da nossa possibilidade. Você pode não ter uma grande estrutura na sua igreja, você pode não ter uma grande formação, mas se você tiver disposição para acolher essas pessoas, você pode fazer uma grande transformação. E é claro, todo cristão acredita que Deus provê. Então, a partir do momento que você começar, o Senhor vai prover dentro da sua comunidade de fé. Eu creio nisso e você pode crer também. O que nós não podemos é ficar parados. Verdade, Júlia. Com certeza. Você quer dar um último recado final? O último recado final ficou bem redundante, né? Você quer dar um último recado? Eu não gosto dessa palavra última, mas eu posso dar o próximo recado. Para finalizar o vídeo. Com certeza. Não pense nas suas limitações, não pense na capacidade profissional. Pense que hoje tem alguém precisando de você. Hoje Jesus te chama para fazer uma obra linda, maravilhosa, de importância extrema. Amanhã pode ser você que esteja precisando. Então hoje nós fazemos, hoje nós plantamos para futuramente colhermos. Amém, é isso aí. E se você deseja ser um voluntário de inclusão na sua igreja, comece. Seja você o primeiro. Se não tem ninguém que faça esse trabalho na sua igreja, se disponha a começar. Vá até o seu líder e fala: eu quero começar esse trabalho. Isso é importante. Isso importa. Jesus veio para todos. E é isso aí. Até o próximo vídeo. Curta e compartilhe isso com todas as pessoas que você conhece, que precisam ouvir e precisam dar importância para a inclusão também. Tá bom? Às vezes você tem um amigo aí que nunca pensou sobre isso. Então, passa esse vídeo para todo mundo. E deixa aqui o seu comentário compartilhando uma experiência positiva ou negativa que você conhece sobre a inclusão. Tá bom? É isso aí, Júlia. Venha fazer parte desse canal. Seja você também bem informado. Isso aí. Beijo!